Vamos lá, pessoal. Então, nas questões importantes que convém a relacionar o espetáculo esportivo, ok? O espetáculo esportivo, entre as demandas importantes que relacionam os comitês, ok? Os comitês olímpicos e outras questões importantes sobre a mundialização e o entretenimento mediático, ok? É lógico que o campo de a aromaticidade, em questões relacionadas à motricidade humana, e o artigo do espetáculo esportivo, o meio televisivo, o meio de comunicação, coloca um campo de mundialização, campo não de uma cosmogonia, ou seja, o universo centralizado ao mundo, mas o meio esportivo, que vai intercalar a cultura, o consumo, o tempo, ou seja, meios que possam ajudar a implementar fatores importantes. Então, a apropriação ligada às vivências, que eu usei o termo de apropriação, que vai consolidar os meios que relacionam ao Bacon, que eu falei. Também é um modo de pesquisa que relaciona artefatos, artesanatos, ou seja, que possa mediar fatos importantes ligados, ou seja, à essência da transformação em seus edifícios de produções científicas e reproduções. Ou seja, quando falamos de alguns fatos que relacionam, é lógico, quando falamos de Bacon, ou Francis Bacon, que é o que relacionar, tem um John David, tem alguns autores que possam ser familiares. Estou falando de Francis Bacon. É lógico que eu falei sobre questão francês, vai relacionar o Lapierre, a Gautier, alguns Lepouche, alguns autores, ou seja, é lógico, a Suíça, Banco Central de Dados Periódicos de Pesquisas Epistêmicas, que relacionam alguns autores que falam sobre a crise entre a epistemologia e a antologia. É lógico, por quê? Vamos ver o que coloca o próprio doutor Húngaro, né? O autor ali que colocou sobre a perspectiva relacionada à manipulação. A antologia, ela trata de um campo de um conformismo. E um conformismo é uma razão de viver, uma antologia histórica, dialética. E o campo epistêmico vai relacionar já logo com questão de construções. Embora os dois são democráticos, que relacionam uma construção. Vai depender do nível e os campos de apropriados. Ao meu ver, foi a colocação que eu vi em questões de antologia diferente de epistemologia. Embora a epistemologia é um discurso relacionado a uma estética estrutural, ao meu ver. E a minha visão, o campo estrutural vai relacionar ao campo óptico, onde é uma ótica, há um desnuble histórico, aonde há uma história, há algo que possa movimentar, é lógico. Aonde há um movimento, há um momento, mas aonde há um movimento também há o quê? Maneiras estatais para relacionar o capital entre a nossa vida. Mas quando falamos sobre o espetáculo esportivo, falamos sobre a televisão, a produção, a centralidade, a mídia, os termos de uso de produção, ou seja, os campos cotidianos ligados à sociedade contemporânea. Quando falamos de sociedade contemporânea, falamos de movimentos contemporâneos. E quando falamos de movimentos contemporâneos, falamos de movimentos inéditos. E quando falamos de movimentos inéditos, falamos de movimentos criativos. Quando falamos de movimentos criativos, falamos de movimentos novos. E quando falamos de movimentos novos, há uma crise articular, que é um princípio das causas da pesquisa, que o próprio pesquisador ele é contemporâneo, mas no momento já relacionado à própria pesquisa, ligada à própria mídia e à comunicação de massa, vamos lembrar de algumas questões arcaicas. Que o arcaico vai haver consequências do presente, e o presente vai haver um renovo, um novo. A palavra renovo, eu já falo em questão de quê? De ressíntese. O que é campo de massa também é um campo de proteína. Ou seja, eu quero dizer o quê? Aonde há uma massa, há uma matéria.
Aonde há matéria, há uma dialética. Aonde há uma dialética, há uma história. Aonde há um argumento, não importa que seja a pessoa, seja influente ou não, houve uma dialética, houve um aprendizado. A consequência humanista é essa? Ou a consequência tecnicista é essa? Ou a consequência mais técnica ou mais humana, que vai haver o campo denominador principal, a corporeidade, entre as próprias linguagens? É lógico, não falamos de David ou Max Weber, esses auditórios ligados, algumas questões ligadas também à televisão, os modelos, modos, mobilidades, por exemplo, o Chacrinha na época. Nós olhamos ainda, são várias mulheres ainda naquela época, são porta-vozes ligados ao quê? Aos meios de quê? Campo, não vou falar sexista, relacionado à apropriação termológica ligada à própria Romero também, que foi um dos comitês ligados à RBCE. Mas eu falo que a própria televisão, ela coloca espetáculos que possam haver debates temáticos relacionados à própria corporeidade. Quando eu falo sobre esporte e espetáculo, já falei, volto a dizer, o lazer esforçado ou o lazer manúbio, ou lazer manobrado. Ou seja, lógico, o manúbio está ligado ao quê? A própria anatomia, o acrômio, mas o próprio acrômio está ligado ao campo funcional. Embora tempos atrás eu tinha, não sei, um medo de falar treinamento funcional. Lógico, com questões de tratados e debates que eu tinha na época, mas eu fui obtendo na observação e absorvendo, observando, e absorvendo, observando, e absorvendo a bagagem e a maturidade. Pela observação, eu vou associar algo que vai haver uma construção entre a teoria interacionista. O que vai interagir entre os meios de comunicação? O que vai expandir? O que vai expressar? Então, quando eu falo sobre fatos importantes entre a televisão, os marcos entre a pesquisa e o produto de receptividade e o meio de transmissão, eu vou transmitir conhecimento pelo meio de comunicação, então as telas digitais. Como eu falo sobre pós-educação, a pós-educação, o campo de telas digitais, YouTube, o CUT, que se fala o CUT, eu falei o CUT. Ou seja, fatores que aconteceram, a tecnologia, a cultura, a produção e a sociedade. Ou seja, é lógico, em questões de lógica, é questão muito importante. Quando eu citei Chauí ali no meu 30 segundos no mestrado, vou colocar 30 segundos no bate-papo do mestrado, uma provinha de mestrado que eu fiz ali. É lógico que não estou no mestrado, fiz minha pós-graduação aí nas graduações. Mas um bate-papo, um pós-mestrado na prova. Aí eu coloquei lá Chauí, falei, a verdade é um escândalo gluteriano. Coloquei glúteo, porque não um escândalo só para a mulher, mas para o homem. Em questões de gênero, vai também depender do tipo da pessoa, local e extremidade. Em questões de aromaticidade. Aonde há uma aromaticidade é uma causa. Aonde há uma verdade, há um escândalo. O próprio filósofo vai falar, cuidado com a tesoura voadora. Seja um rei para reinar bem. Então o próprio filósofo vai ser o rei para filosofar que a verdade ela é uma racionalidade para você sobreviver entre as suas produções científicas. Colocar do modo que possa ver algo importante. Imagine só, jogando voleibol, eu estou lá e tem um líbero lá atrás. Aí eu só faço um movimento com a mão, ou seja, aí depois, é pedra ou tesoura? Pedra ou tesoura? Aí tem ou rede. Aí são atividades simbólicas e aonde há um movimento simbólico. Há uma brincadeira aqui, a pedra, rede, ou seja, que nós podemos acrescentar, ver uma descrição importante ligada a essa construção, ligada à linguagem e o capital. A linguagem e os tipos de jogos que vai também trazer a realidade, a potência e os meios proximais que vão inserir a nossa própria realidade. Temas importantes relacionados à nossa época, que tinha rádio, né? Em épocas de escola, em primários, residenciais, ok?
Então, epistemologia é ciência?